Olá, pessoal, vamos para mais um Papo Cabeça. Antes desse vídeo de hoje, segue a gente lá no Instagram, segue a gente também lá no YouTube, no nosso canal do YouTube. Eu estou aqui hoje com a Juliana Inácio, terapeuta ocupacional, empresária, e a gente vai bater um papo sobre essa profissão, sobre o que ela faz e o mais importante, eu vou começar com uma pergunta. Terapia ocupacional. É uma dúvida de tanta gente. O que é terapia ocupacional? Porque às vezes as pessoas me perguntam assim: é um psicólogo? É um fisioterapeuta? É um fonoaudiólogo? O que é terapia ocupacional? É. Oi, gente, boa tarde, obrigada pelo convite. Essa pergunta, ela é ótima, porque é a confusão que mais acontece em relação à terapia ocupacional, né? Eu brinco que desde que eu entrei na faculdade eu já escuto isso e vou continuar escutando, e talvez pelo resto da minha vida enquanto TO, eu escute sobre essa dúvida. Mas a terapia ocupacional, ela é uma graduação da área da saúde, né? A gente faz ali entre 4 e 5 anos, e a gente estuda as ocupações. Então, o nosso foco de trabalho é a nossa intervenção com aquele sujeito de maneira integral, mas visando o que está sendo mais difícil para ele naquele momento. Então, se ele está com acometimento, né, em relação à saúde mental, a gente vai avaliar como esse acometimento está impactando nas atividades de vida diária, né, nas ocupações dele. Por exemplo, uma pessoa com depressão, ela pode ter um impacto muito significativo em várias atividades, mas, por exemplo, no trabalho. Então, a partir da nossa escuta, do nosso trabalho, a gente vai conseguir ali achar recursos para ajudá-la a desenvolver essa atividade de novo, com autonomia e independência dentro daquilo que for possível para ela. Então, quando a gente pensa em ocupação, em atividade de vida diária, né? Atividade de vida diária é o que a gente faz desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Escovar dente, tomar banho, fazer xixi, organizar a nossa rotina, organizar a nossa mochila para sair, né? Pensar as etapas do dia do que a gente vai ter que fazer. E para muitas pessoas, isso que pode ser simples para a gente, para outras pode ser de grande dificuldade, seja por um acometimento cognitivo, alguma outra questão de saúde, seja pelos transtornos, né, que estão presentes dentro da neurodivergência, como o autismo, que a gente tem falado muito. Então, a TO, ela é voltada para essa reabilitação, mas também o processo de habilitação, né? Principalmente quando a gente pensa aí no desenvolvimento, né, de bebês, de crianças que têm impactos e a gente precisa ajudar para conseguir ter uma autonomia, né, uma independência. Então é algo bem amplo, assim, não é tão simples de explicar também, porque trabalhar com o cotidiano, né, é trabalhar com aquilo que é muito visível, com aquilo que também não é nada visível. Então, eu vou falar para você, acordar, escovar o dente. Vai ser claro, escovar o dente é algo rotineiro, né, comum. Mas tem gente que não consegue de forma independente. E aí, quem vai ajudar nisso vai ser a gente, terapeuta ocupacional. Vai pensar estratégia, vai pensar o que está cometendo, se é uma questão sensorial, se é uma outra questão motora. E vamos pensar estratégias para que essa atividade flua da melhor maneira para essa pessoa. E olha como é legal isso, porque quando a gente escuta o nome terapia ocupacional, a primeira coisa que vem na cabeça, acho que das pessoas é criança. É. Primeira coisa que vem na cabeça. É uma criança, é uma pessoa com alguma deficiência e tudo. Mas pelo que você está falando, assim, em várias etapas da vida, eu posso necessitar de um terapeuta ocupacional. Por exemplo, um paciente idoso que desenvolve uma demência. Por exemplo, alguém foi atropelado, um acidente, um trauma, que está com a dificuldade de se readaptar a essa nova perspectiva de vida. É isso mesmo? Isso, corretíssimo. A gente até faz uma comparação, né? Muitas das vezes perguntam se a gente é fisioterapeuta ocupacional. As pessoas confundem, até porque a gente divide o mesmo conselho da fisioterapia e da terapia ocupacional. Mas eu brinco dizendo que não, obviamente, isso não fisioterapeuta ocupacional não existe. Mas onde começa o trabalho de um, a gente consegue inserir o trabalho do outro e a gente consegue trabalhar junto. Então, um paciente que teve, né, um acometimento por um acidente, teve uma questão ali motora, que foi importante, a gente vai ter esse apoio do fisioterapeuta, mas o nosso trabalho vai ser o trabalho de refinar para a atividade de vida diária. Então, se aquela pessoa ela teve um acidente, quebrou o braço, o fisioterapeuta está lá fazendo né, a reabilitação, mas quem vai trabalhar para aquela pessoa conseguir dar funcionalidade para voltar a pegar um copo d'água vai ser o terapeuta ocupacional. Porque a gente que vai entender, né, a biomecânica a partir disso, a gente que vai entender como adaptar, que tipo de copo vai servir, qual tipo de copo que não vai servir. Isso tudo é o terapeuta ocupacional que pensa. E aí a gente pode colocar isso em qualquer área do trabalho, no SUS, na área social também, na área de saúde mental, com atividades que não são tão específicas, mas com um fazer que é um pouquinho diferente.
É algo bem amplo, assim. Então, qualquer fase da nossa vida a gente pode precisar, assim, do apoio de um TO. E por curiosidade, existe a atuação da terapia ocupacional, digamos, numa empresa para melhorar, digamos, a desenvoltura entre os membros, digamos, de uma equipe, organizar os processos? Isso é uma curiosidade Existe. minha. Não... Existe. O trabalho é a área da ergonomia, né? Muitos TOs trabalham pensando no mobiliário, adaptar mobiliário, mas também pensando na biomecânica do corpo, para que não tenha impacto e um prejuízo no trabalho, né? Que não tenha impacto e um prejuízo no desenvolvimento do trabalho daquela pessoa. Então, tem grupos também que terapeutas ocupacionais podem liderar, perdão. É, pensando em como organizar essa rotina do trabalho, né? Em cada papel ali ocupacional que cada um desempenha melhor dentro do trabalho, mas geralmente é focado, assim, na parte da ergonomia, né? Na medicina do trabalho, para uma prevenção daquilo que pode, né, trazer prejuízos. A gente ficar sentado na mesma posição o dia inteiro, né? Sem fazer um alongamento, sem pensar no apoio de pé, tudo TO tá pensando ali atrás também. Olha que legal, a gente sempre quando tem algum entrevistado aqui, né, eu sempre gosto de falar de prevenção. Já fisioterapeuta já falou, nutricionista, médico, e você vê que todas as áreas afins da saúde a gente tem como prevenir doenças, né? Então, Sim. e todo mundo tem um espaço nisso, né? Mas eu vi que na sua jornada você fez uma residência, né, em saúde mental, né? Isso foi aonde essa residência? Foi aqui no Rio mesmo? Foi. Assim que eu me formei em 2018, eu me formei, na verdade, assim, no finalzinho do ano nas férias, porque eu passei para residência, então, assim, não tava devendo nada, tinha passado para residência, corri. Aí, em 2019, comecei a residência em saúde mental pelo Instituto Felipe Pinel, né, no caso, pela prefeitura, e fiquei 2 anos lá fazendo a residência. Então, passei por diversos serviços, né, como CAPS, CAPSI, consultório na rua. Então, a prática da TO na residência de saúde mental, ela é uma prática um pouco diferenciada do que a gente tem visto, né, em relação à prática com autismo, né, com crianças dentro do espectro, que é algo assim mais objetivo, que a gente consegue ter um produto final ali mais visível. Dentro da saúde mental, a gente caminha muito pelo social, pelo educacional, né? O nosso fazer, ele não perpassa só um fazer com algo que seja concreto. É justamente o acompanhamento dessas pessoas, é pensar se aquela pessoa tem o que comer ou não, porque isso vai impactar diretamente na saúde mental dela, vai impactar no acesso ao serviço, é pensar a política pública. Então, o TO nesse campo, ele adentra assim por caminhos mais específicos, mas ao mesmo tempo bem extensos desse cuidado. Então, eu fiz esse tempo de residência, né? Eu saí da residência, eu já estava pensando em abrir o consultório para trabalhar mais especificamente com criança, né, com criança dentro do espectro. E aí, durante esse tempo, eu saí da residência em 2021, abri o consultório, continuei trabalhando no SUS durante um tempo, fui contratada pelo consultório na rua, para trabalhar na área da região da Zona Norte aqui do Rio de Janeiro. Fiquei 1 ano e pouquinho lá, mas aí o consultório bombou e eu não tive como me equilibrar entre os dois, uma vez que você entra nesse caminho da gerência, né, de conseguir ter ali uma gestão do seu negócio, você precisa abdicar de outras coisas. E aí, durante esse processo, eu fiz a formação em integração sensorial de Aires, que é o que está sendo muito falado dentro da terapia ocupacional voltado para esse público neurodivergente. Essa formação é uma formação de fora, né? Você precisa esperar um tempo para fazer. E me especializei em autismo também, transtorno do espectro autismo, porque eu já estava voltando toda a minha formação para essa área. Pedi demissão, saí do SUS, e aí desde então estou no meu consultório, cresceu, né? Que foi algo que começou com uma sala, um espaço, eu lá em 2021, dividindo meus dias entre o SUS e o consultório. Agora tem um espaço, né, ali na Zona Sul, no Largo do Machado, com 5 salas, uma equipe trabalhando comigo, de terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas. Então, eu fiz uma virada, assim, dentro da minha carreira, né? E agora eu estou nessa gerência, nesse lugar de gestão, com alguns pacientes, mas mais no lugar de gestão e pensar processos, né, de atendimento. E foi nessa época da residência que você pensou em seguir nessa linha voltada mais para o autismo e espectro do autismo, ou você já tinha isso desde a época da faculdade? Qual foi tua, digamos, o teu gancho para seguir nisso? Eu costumo dizer que o engraçado é que o que eu queria muito quando eu entrei na faculdade era trabalhar com crianças com síndrome de Down. Eu tinha isso assim, que eu queria muito. Eu me hiperfoquei nesse tema e ficava
nisso muito tempo. Aí, durante a faculdade, a saúde mental me pegou, assim, falou, não, vem aqui, você tem que viver algumas coisas aqui. Então, quando eu saí, que eu fui para residência, eu tentei também, de alguma maneira, ali dentro da saúde mental, voltar o meu cuidado para a infância. Então, eu passei em serviços da infância, né, o CAPSI, por exemplo, e saí de lá assim, não, eu preciso atender criança, eu gosto de atender adulto, adoro, mas eu preciso dar um pouco mais de atenção para isso. E, paralelo a isso, foi quando eu tive a ideia do consultório, porque eu comecei a atender pela região e comecei a ver uma grande demanda, né, de atendimento de integração sensorial, de TO com integração sensorial, para dar conta, dessas questões que têm aparecido, né? As questões sensoriais são questões de base. Então, a gente precisa realmente ter um cuidado em relação a isso para ajudar na prevenção, né? Casos que a gente pega criança mais novinha, que a gente consegue fazer uma intervenção, a gente pensa muito em prevenção também, do que pode vir a agravar no futuro. Mas na residência, eu fui caminhando para a infância, mas ainda demorei um pouco, né? Não foi tão rápido. Eu precisei fazer essa virada, assim, total, quando eu finalizei a residência, para conseguir ficar só, né, nesse público mais infantil mesmo. Você utilizou uma palavra agora, né, que tá em alta, né, mas que até certo tempo atrás eu também tinha muita dúvida do que queria dizer essa palavra, né? Neurodivergente, né? Quando eu escuto essa palavra neurodivergente, eu só me lembro de um filme que eu vi chamado Divergente, que era um filme sobre um mundo pós-apocalíptico em que as Aham. pessoas que pensavam diferente morriam, eram tiradas de lado, né? As pessoas têm que pensar todo mundo igual. E parece que a neurodivergência é isso, é entender um pouco essas diferenças, né? Exatamente, né? O cérebro neurodivergente, ele processa o mundo de uma maneira diferente. E a gente tem conseguido falar mais sobre isso justamente pelo avanço da ciência, né? E o avanço também da medicina em conseguir diagnosticar, enfim, e explicar como é que é esse funcionamento. Mas se a gente parar para pensar que há 10 anos atrás a gente não falava sobre isso, né? A gente só tinha a ideia do que era autismo a partir da síndrome de Asperger, e a gente não falava nem que isso era uma neurodivergência, assim, de fato, né? É algo que a gente tem avançado muito. E eu gosto de sempre dizer que o cérebro neurodivergente, ele pode ter uma base sensorial, porque aí é o que eu trabalho, né? É diferente. Então, isso pode explicar muita coisa. Isso pode explicar o porquê que tem pessoas que não gostam de abraço. Isso pode explicar o porquê que tem pessoas que preferem passar o dia inteiro com abafador, porque o barulho incomoda, desconcentra, irrita. Isso pode explicar porque tem gente que precisa tirar a etiqueta de roupa e outras pessoas não. Essa semana no consultório eu tive um caso desse, assim, que a gente até entrei numa discussão depois no Instagram, assim, puxei um bate-papo de uma criança que estava nitidamente incomodada com a etiqueta da roupa. Foi eu cortar que passou. E aí, isso para uma pessoa pode parecer frescura. Ah, não, frescura. Como assim? Tá, vai ter que aguentar a etiqueta, né? Mas quando a gente pensa num processamento sensorial, né? O jeito que a gente recebe o estímulo, os estímulos sensoriais do ambiente, do nosso corpo, num cérebro neurodivergente pode ser diferente. A maneira que filtra. E a resposta que a gente vai dar de atividade vai ser diferente, vai ser de acordo com aquilo que a gente filtrou, para mais ou para menos. Então, a neurodivergência ela vem para mostrar que tem essa diferença, né? Nem todo mundo tem o mesmo funcionamento. Nem dentro da neurodivergência todo mundo tem o mesmo funcionamento. Mas é uma descoberta importante. É importante a gente falar sobre isso cada vez mais, né? Até porque tem muitos adultos se descobrindo neurodivergentes. E entendendo o porquê que a infância foi tão sofrida, porquê que a adolescência foi tão sofrida, porquê que às vezes ainda na fase adulta tem muitas questões que são incompreensíveis, né? Então, eu acho que é importante a gente sempre falar sobre. E esse termo neurodivergência tem relação quando ele fala assim, um indivíduo atípico? É um sinônimo ou não? Porque tem pessoas que falam neurodivergência, outras pessoas que falam atípicos, neuroatípico, neurotípico. Uhum. Neurodivergente, neurodiverso, né? Então, sim, a gente usa É os uma- dois para querer dizer a mesma coisa. E é super interessante que esse termo, apesar de estar sendo muito usado agora, antes, eu dei um Google, né? E eu vi que parece que é desde 1990, mas você me falou antes que é desde a década de 60, 70, né? Mais ou menos É, isso. na verdade, assim, desde a década de 60 e 70 foi a teoria da Jean Iris, né? Que era uma psicóloga e terapeuta ocupacional que criou ali durante os anos 70 durante os anos 60 e 70 essa teoria da integração sensorial. E eu acho que a gente tem falado mais, assim, não acho que é só por isso, mas tem uma grande relação com
o aumento de casos de crianças e adultos, né, mas principalmente crianças, que estão sendo acompanhados pela integração sensorial aqui no Brasil. E a ciência comprova, né? Essa teoria que ela criou tem uma comprovação científica, que o jeito que a gente recebe os estímulos pode ser diferente, que a gente precisa intervir, porque isso traz prejuízos no desenvolvimento, ao longo prazo da vida. Então, esse termo já está sendo falado há um tempinho, né? Ela é da década de 60, só que agora, né, que a gente está, de fato, conseguindo acessar mais espaços e trazer mais essa temática, né? Criar essa discussão, por exemplo, em relação à educação inclusiva, que é uma situação aqui no Brasil que a gente ainda precisa melhorar e muito em relação a outros lugares, né? Criar conversa sobre a neurodivergência em qualquer outro espaço que não seja só educação e saúde, mas trabalho, lazer. Então, é algo novo, né, pra gente. O termo não, mas a conversa eu acho que é recente. E é bem legal você falar isso, porque assim, tem vários. Já vi vários. Enfim, não estudo isso, tá, gente? Mas já vi alguns estudos, enfim, que mostram justamente essa comprovação que você falou, né? Que hoje em dia a gente tem. A tecnologia evoluiu mais, né? Por exemplo, faz ressonância de infusão contínua, que você vê que o cérebro da pessoa ela é estimulado de maneiras diferentes, né? Então, comprova, digamos, o que a gente vê, na verdade, a gente consegue Aham, captar na ressonância, né? Ver isso efetivamente acontecendo, né? exatamente. E para além disso, com a percepção dos profissionais a respeito de comportamentos, né, daquele padrão que se repete, do que era visto como uma frescura e que começa a ter uma base científica, né, a gente consegue provar mais algumas coisas e reter a atenção das pessoas, né, do que é o achismo, né? A gente acha que uma criança neurodivergente pode ter uma questão. Não, a gente sabe que ela vai apresentar dentro da neurodivergência dela ali tal coisa. A gente vai avaliar, os profissionais específicos vão avaliar, porque nem todo mundo vai ter o mesmo funcionamento, mas a gente consegue provar com estudos, por exemplo, em relação à integração sensorial, a Jean Ayres, ela criou esse método e criou uma avaliação que a gente usa para conseguir avaliar cada criança e ver como é que está a lacuna. Então, a gente consegue mensurar depois como é que foi a intervenção, a gente consegue reaplicar a avaliação e mensurar o que teve de ganho e o que não teve de ganho. Isso, dentro da terapia ocupacional, é uma revolução. Porque a terapia ocupacional, apesar da gente ter um objeto de trabalho, de estudo, que muitas das vezes é material, concreto, nem sempre a gente consegue mensurar o quão foi benéfico para aquela pessoa. Porque como é que você mensura que você antes tinha uma dificuldade de escovar o dente e que agora você escova o dente todos os dias? Como é que se mensura isso? Exatamente. Como é que você quantifica isso, né? E às vezes pode ser até um paciente seu que tem dificuldade de comunicação, né? Mais difícil ainda você mensurar isso, né? Agora me fala um pouco sobre esse meta-integração sensorial de Aires, que parece que é uma área de expertise sua, né? Você tocou nesse assunto, eu desconheço. Você consegue falar pra gente um pouco o que é esse método? Sim. A Jean Ayres, né, ela criou lá nos anos 70, 60, 70, ela percebeu que a maneira que algumas pessoas filtravam, né, as informações sensoriais do próprio corpo e do ambiente era diferente e que podia trazer um impacto negativo no desenvolvimento dessas crianças, né? Então, ela foi, ao longo dessa década, estudando, datando isso e trazendo provas, né, do quanto isso impactava. E aí, ela mesma achou o problema e ela criou o método que resolvia esse problema. Então, o que o método prevê? A integração sensorial de Ares é a partir de estímulos, né, do ambiente correto, da terapeuta com a formação correta, identificar em cada pessoa qual área que está com alguma questão, com defasagem dentro dos sentidos. Então, a gente tem sistemas sensoriais. Todo mundo acha que a gente tem 5 sentidos. Só que a gente tem 8, e são 8 sistemas sensoriais. Para além de, Essa aí eu tô. Agora você me pegou. Fala pra gente quais são esses 8. para além de todos que a gente tem, né? Visão, olfato, audição, tato e paladar, a gente tem o sistema vestibular, o proprioceptivo e o interoceptivo. E esses últimos, eles são. A gente só vai saber deles quando a gente trabalha com isso, porque isso a gente não vai falar para uma pessoa, o seu sistema vestibular tá com problema, por isso que você não consegue prestar atenção. Ou a sua percepção não é boa, por isso que você derruba tudo por onde você passa, pega sem força, pega com força. Isso não é o que a gente fala comumente. Mas, quando a gente entende como isso funciona, a gente começa a entender alguns comportamentos e como intervir. Então, a partir desses 8 sentidos, ela entende que a gente capta o que vem de fora, nosso cérebro filtra,
Só que ele pode filtrar de uma maneira adequada ou ele pode se perder nisso aí, porque veio muito mais informação, ou a informação demorou para chegar, ou a informação está só confusa lá dentro. E a nossa resposta vai ser uma resposta mais, digamos assim, menos adequada ao ambiente. Então, a partir da percepção desses 8 sentidos, a gente avalia, dentro da integração sensorial, como é que está cada um, e a gente pensa um plano de intervenção, e aí o nosso plano de intervenção, não sei se você já viu sala de integração sensorial. Não. Não. Então, parece um parque de diversão. Por quê? A gente precisa ter equipamentos suspensos. Então, a plataforma que parece um balanço, a gente precisa ter almofadões, a gente precisa ter outros recursos que sejam táteis, o chão precisa estar com tatame. Porque dentro dessa sala, a gente vai explorar esses sentidos. E a gente vai, da maneira correta, de acordo com o raciocínio clínico do TO, explorar da maneira correta. Também não é a gente chegar lá, colocar a criança lá dentro e ela vai, usa e depois ela sai mais desregulada. Por quê? Porque quando a gente dá o estímulo da maneira correta, a gente consegue ajudar o cérebro a filtrar melhor. E filtrando melhor, a gente tem uma resposta adaptativa melhor. No geral, a gente tem uma melhora em questões das atividades de vida diária e das ocupações. Mas é algo muito específico. Dinâmico, né, pelo que você está falando, né? Agora que você perguntou se eu conhecia, eu vou te falar, eu acho que na escolinha dos meus filhos, eu acho que tinha uma sala sem... Não tinha Aham. fins terapêuticos, digamos assim, né? Mas eu acho que o nome era sala sensorial. Agora você falando, Legal. tinha almofadas, balões, escadas, chão, tatame, enfim, texturas diferentes, etc. Nossa, A escolinha até não existe mais, foi vendida, mas poxa. e eles tinham, olha só, você me tocou no assunto, eles tinham uma grande receptividade por crianças autistas. Era Possivelmente porque na já. turma do meu filho e da minha filha sempre tinha um autista junto e eu acho que tinha o nome era sala sensorial, se eu não me engano era isso, sala sensorial. Pode ser, porque a sala sensorial, ela é um ambiente que é exatamente isso que você falou. Ela não promove a terapia, ela não é um ambiente para terapia, até porque não tem um terapeuta ocupacional ali dentro, mas ela é uma sala que pode ser usada como prevenção e até em momentos de crise. Então, às vezes, uma criança está ali no ambiente escolar, ela entra no momento de crise por muita informação sensorial, a gente vai levar ela para aquela sala, o professor, o mediador, quem tiver junto, pode usar essa sala como um recurso para ajudá-la a sair dessa crise ou já está vendo que vai entrar numa crise, por que não? Vamos usar a sala, então, para que evite essa crise, porque uma crise dentro do autismo, da neurodivergência, é algo muito ruim, né? As pessoas podem se bater, as pessoas podem ficar um pouco mais agressivas. E aí, estou trazendo para o âmbito sensorial, porque é a minha expertise, mas a gente também tem questões comportamentais, aí também não estou desqualificando, né? Mas, na maioria das vezes, pode ser uma questão sensorial ali de base que não está sendo vista. E aí, por exemplo, eu te falei aqueles 3 mais, né? Aqueles outros Uhum. sentidos. O vestibular, está dentro do nosso ouvido interno. Ele que é responsável pelo nosso nível atencional. Então, se a gente vê uma criança que está sempre em busca de um estímulo rotatório, tá toda hora, ela tá ali tentando se regular. Só que essa regulação ela não é correta, né? Ela não tem o domínio dessa regulação. Precisa de um profissional para ajudar. Se a gente pensa na propriocepção, é fazer força. Então, os receptores proprioceptivos estão dentro do músculo. Então, tem pessoas que vão ter uma facilidade, né, e vão usar adequadamente a sua força, e outras não. Outras vão ter uma dificuldade. Não sei se você já viu criança ou pessoas adultas, né? Porque eu até me enquadro nisso. Que vai escrever e faz isso com muita força, aí às vezes rasga o papel ou quebra a ponta do lápis. Pode ser uma questão proprioceptiva também. Então, tem essas questões envolvidas. E o mais interessante que é a última interocepção, que é um que eu tô adentrando muito agora no método Poli, né? Eu tô fazendo uma formação que é do método Poli com a Thaís, a doutora Thaís, uma TO do Sul, de Curitiba, que tem a clínica dela, a Neuroscience, e ela tá com a primeira turma desse método. E ela tá especificamente explicando a interocepção, a base interoceptiva como algo importante, inclusive, para as questões de neurodivergência, né, que aparecem decorrente da neurodivergência em adultos também. Então, entender a interocepção, que é o nosso sistema responsável pelas vísceras, então, vontade de ir no banheiro, fome, calor, sede, borboleta na barriga quando a gente está ansioso ou não está ansioso. Isso também interfere no nosso emocional. Ela tem conseguido fazer essa relação, né, entre a interocepção e o nosso estado emocional. E trabalhar a interocepção
pode ajudar muito em muitos casos de depressão, de ansiedade. Então, é um caminho que a gente também está entrando agora para aprofundar mais ainda nessa parte, né, dessa ciência. Então, esse método Poli que você está estudando, então, na verdade, é você identificar coisas que você está sentindo e como elas interferem na sua vida, é isso? Porque quando a gente pensa em neurodivergência, o comum que a gente sabe, falando de integração sensorial, é pensar nos casos das hiperrespostas. Então, bota o fone de ouvido porque está incomodando. Tira a etiqueta porque está incomodando. Isso é só, assim, o mais superficial, digamos, dentro Uhum. da integração sensorial. Quando a gente pensa em interocepção, muitas pessoas neurodivergentes podem ter uma dificuldade de perceber os sentimentos. E não é porque elas não sentem, porque aí tem esse ditado, né, assim, popular, o autista ele não sente, é mais frio, parece não ter sentimento. Na verdade, é uma percepção desse sentimento que é diferente. E isso interfere no corpo. E começa no corpo também. Então, se você tem uma percepção alterada das suas necessidades fisiológicas, isso também vai impactar de alguma maneira na sua saúde mental, sabe? Então, trabalhar o funcionamento interoceptivo é, de alguma maneira, trabalhar também as suas emoções. E não é incomum, né, que com adultos isso apareça um pouco mais, adultos dentro do espectro, neurodivergente, né, com o cognitivo preservado, que falem muito sobre isso, ter passado a vida inteira incompreendidos, sem conseguir demonstrar afeto, mas que, na verdade, para eles estavam demonstrando afeto de outras maneiras, e, por exemplo, adultos que estão dentro do espectro que passam horas sem ir ao banheiro. Passam o dia inteiro sem comer e sem ir ao banheiro. Porque não percebe. É uma questão que não é percebida mesmo. Então a gente trabalha isso também para ajudar em outras coisas, né? Porque aí a gente vai prevenir outras questões que podem aparecer disso. Mas é uma correlação, assim, direta, né? E é neurociência pura, assim. Não vou falar o que acontece a cada dentro dali do funcionamento, que senão vira uma aula chata sobre, mas esse método é revolucionário, porque eu vejo a relação direta de adoecimentos de saúde mental, depressão, né, ansiedade, correlacionadas com a neurodivergência, justamente por essa falta de percepção de alguns pontos. Você relata uma coisa que eu fico imaginando a pessoa passar uma vida toda achando que demonstrou carinho e as pessoas sem entender ela. Imagina o grau de sofrimento dessa pessoa, né? O que eu mais escuto das pessoas que descobriram o diagnóstico tardio é tirar a culpa, tentar retirar um pouco a culpa e poder entender o seu próprio funcionamento. E aí, entender o seu próprio funcionamento inclui, às vezes, decidir não ir para uma festa, ou ir e ficar menos tempo numa festa, ou ir e ficar menos tempo numa festa e usar o abafador, do que não ir, porque aí é lido como chato, o antissocial que não quer ir, mas porque já entende que aquele estímulo é aversivo e que pode causar uma crise depois e entrar no estresse. Dessa questão dos sentimentos, de entender, por exemplo, por que tem uma questão de seletividade alimentar, por que é aquele adulto que não come de tudo e que tem problemas com alguns alimentos, enquanto isso impacta na vida, quanto impactou quando era criança, na infância. Então, é mais uma. Vejo que para muito desses adultos é a compreensão sobre o seu funcionamento, sabe? E isso traz uma certa liberdade. Acho que tira um peso das costas. E hoje em dia você ainda trabalha com adulto ou não, só criança? Não, adultos também. Adultos também. Inclusive, o espaço, né, ele é pioneiro, né, no atendimento de adultos, pensando a integração sensorial. E aí, o método Poli tem me ajudado muito, né? Estou na formação finalizando. Então, eu recebo adultos e a maioria nível 1, TEA, altas habilidades, superdotação, TDAH também, com questões assim de saúde mental já um pouco mais graves, numa depressão, né? Já fazendo muito tempo do uso de medicação. E engraçado, assim, e bom, eu recebi essas indicações recentes todas de médicos que começaram a entender essa questão da interocepção, viram a correlação e pensaram, bom, é isso, a gente precisa trabalhar alguns componentes também da integração sensorial com esses adultos para ajudá-los. Não foi porque eles não tiveram na infância, ali no desenvolvimento, que é a época ideal para a gente, né, aplicar, mas não significa que não tem resultado na vida adulta, né? A gente só chega de outra maneira. A gente vai chegar brincando do jeito que a gente chega com as crianças. Mas é pensando em outras estratégias dentro do setting, a gente consegue ajudar nessa percepção, né? Ah, que legal isso. E você teve uma experiência bem legal o ano passado, né? Você participou do G20. Fala um pouquinho como é que foi essa participação do G20 e como foi isso? Olha, foi incrível. Eu fui convidada pelo Instituto Felipe Neto para falar sobre saúde mental, né, e inclusão escolar.
E eu justamente aproveitei para falar bastante sobre as questões relacionadas à integração sensorial e a dificuldade da percepção de crises, de questões sensoriais em alunos no ambiente escolar. Porque, por exemplo, esse exemplo que você deu da escola, né, a ex-escola dos seus filhos, é uma escola que a gente, assim, não imagina que toda escola vai ter esse espaço, apesar da gente estar brigando por isso. Então, eu aproveitei esse espaço, era o G20 Social, né, que foi uma iniciativa do G20 aqui que a gente teve ano passado, acho que foi o primeiro evento do G20 Social que inclui também a população nas discussões. Então, eles chamaram especialistas de áreas uma semana antes do G20 para falar sobre temas que estão preocupando. Então, também tem se falado muito sobre o uso da tecnologia nas salas de aula, o quanto impacta na saúde mental, e aí eu aproveitei para trazer o gancho da neurodivergência, né? Porque quando a gente está pensando nesses casos, a gente precisa lembrar dos neurodivergentes também, porque eles estão na sala de aula, ou deveriam estar. E foi bacana porque eu consegui falar sobre isso, né, no painel, e depois eu recebi um monte de mensagem, assim, de professores, de outros terapeutas, falando o quanto foi esclarecedor, que agora eles querem procurar saber mais sobre, para poder pedir ajuda, né, pessoas se identificando com alguns exemplos que eu dei, né, porque eu dei exemplos também para mim, quanto uma pessoa neurodivergente também, eu tive problemas na fase escolar, assim, eu sempre fui uma ótima aluna, isso nunca foi o problema, mas eu tinha problemas em relação às minhas questões sensoriais que não eram bem vistas pelos professores. E aí eu dei alguns exemplos sobre isso, né? Então, quando a gente consegue falar para um público que não está acostumado a ouvir sobre isso, eu via na cara das pessoas, tipo, a reflexão, assim, parecia que tava caindo insights, assim, meu Deus, será que eu passei isso também? Será que isso explica fulano, explica ciclano? Então, foi bem bacana, digo que não caiu minha ficha até hoje que eu participei desse evento, porque é algo muito importante, mas é isso, assim, foi legal, foi bacana, e eu ainda quero falar mais sobre ele também, poder desmembrar um pouco mais do que foi falar sobre isso num evento internacional, né? Isso que você relatou é super legal, porque as pessoas começaram a te escutar e se identificar nelas, né? E isso, eu acho que digamos, a nomenclatura até que a gente falou que é antiga, mas que está sendo muito mais utilizada, né, da neurodivergência, né? Acaba que as pessoas começam também a se compreender, né? Se entender, né? Falar assim, poxa, passei minha vida toda achando que eu estava errado, isso aí, mas não é um erro, eu só sou atípico, só sou diferente, né? Exatamente. Quando a gente traz exemplo para aquilo que é mais simples, né? Porque a neurodivergência, o autismo, era visto como algo. O que a gente falava dos autistas, né? O nível 3, que a gente chamou de nível 3, não verbais, com um comprometimento muito grande social. Então, hoje você entender que é um espectro, inclusive te coloca na possibilidade de pensar coisas que você talvez nunca tenha pensado sobre si. E que faz sentido, né? Então, enquanto uma pessoa que passou a vida inteira com questões sensoriais, comportamentais, de exclusão, de não conseguir estar em grupos sociais, ela conseguir compreender que isso tem um nome, isso tem uma base científica que trabalha com isso, que está ajudando algumas pessoas a se desenvolverem melhor dentro disso, e que tá tudo bem, né? O seu cérebro é um cérebro diferente, mas a gente está trabalhando para que o mundo ele entenda e seja mais inclusivo, né? Sobre isso. E até falando um pouco mais disso, que é um tema que me interessa bastante, seu cérebro diferente, né? E você falou em pessoas que têm aptidões especiais, enfim. É fácil descobrir isso, né, nos pacientes? Ou eles, por exemplo, você já teve algum caso que descobriu durante a terapia que ele era bom em alguma coisa? Acontece bastante. Até porque, assim, geralmente, quando chega pra terapia, e aí eu tô trazendo mais criança, né? Porque o adulto, ele chega mais queixoso. Então, o Uhum. adulto atípico, ele já chega com as questões dele ali meio que elaboradas, né? A criança, a família traz e com muita queixa do que ela não consegue fazer, porque tá buscando a terapia por dificuldade, assim, do que ela consegue desenvolver. E enquanto terapeutas, a gente muitas das vezes vê potencialidades, porque toda criança, toda pessoa tem as dificuldades, mas tem a potencialidade também. Então a gente consegue observar potencialidades, hiperfocos, né? Aquelas ilhas de conhecimento. E uma vez que a gente observa isso, a gente pede apoio dos nossos colegas, né? Eu sempre peço apoio da avaliação neuropsicológica, porque é essa avaliação que vai, de fato, entrar em alguns casos de diagnóstico, né? Vai apoiar o médico e os outros terapeutas a pensar esse diagnóstico,
Mas pensando, eu acho que você trouxe um pouco pro lado das altas habilidades, talvez. Uhum. Porque as altas habilidades, ela pode estar presente no autismo ou não, no TDAH ou não, ou uma pessoa pode ser só altas habilidades sem ter o diagnóstico de outra neurodivergência, né? Mas as altas habilidades aí precisa fazer avaliação neuropsicológica para entender quais são as ilhas de habilidades. Então, pode ser acadêmica, pode ser de línguas, pode ser psicomotora, desenvolvimento de esportes, artística, depende de cada indivíduo. Então, os neuropsicólogos têm uma base para avaliar, para apoiar essa avaliação, né, para trazer essa avaliação e devolver isso para a gente. Olha, essa pessoa tem, né, essas facilidades aqui, isso aqui inclusive pode ajudar na terapia, né, ser um motivo de engajar na terapia. Isso é bem legal, né? Porque você pode utilizar justamente, como você falou, para ele utilizar muito mais na vida dele, né? Isso é uma coisa que ele tem aptidão, né? Isso é uma aptidão, digamos, natural, né? Exatamente, tipo esporte. Pode ser. É, é benéfico. Então, se alguém tem um desenvolvimento acima da média no esporte, tem outras questões que precisam ser ajustadas. Então, como é que a gente pode usar o esporte para ajudar nisso também? Aí o terapeuta ocupacional pode tentar pensar ali junto com o educador físico, né? Dar ideia de atividade, pensar a adaptação de atividade para conseguir suprir, né? Conseguir chegar nesse denominador comum. Estamos chegando aqui ao final da nossa entrevista com a Juliana. Excelente conversa. Enfim, eu tirei várias dúvidas, né? E eu vou deixar esse espaço agora para você dar uma dica para as pessoas que estão em casa, que estão ouvindo a gente. Quando procurar um terapeuta ocupacional, quando se sentir diferente, o que fazer nesse momento? Importante isso. É, Principalmente pensando em crianças, né? Se você percebe que a sua criança, que seu filho é uma criança próxima a você, apresenta alguma questão que possa ser sensorial, então, tem uma questão auditiva que você percebe que incomoda, textura de roupa, né? Uma seletividade alimentar. Busca ajuda de um terapeuta ocupacional, procure, não é frescura. Muitas famílias chegam para mim com essa dúvida, assim, é frescura isso, não é frescura da criança, eu não estou exagerando nisso que eu estou vendo. Mas os pais, eles percebem muito melhor do que a gente antes. Então, se você perceber que tem um prejuízo, né, nas atividades de vida diária, tá tendo um prejuízo escolar, ou você como adulto, né, com isso que eu falei, você pensou, opa, desde pequeno tem essas questões, né, algumas questões sensoriais que eu já achava que podia ser alguma coisa, mas eu fui levando minha vida. Não deixe de buscar, assim, a avaliação ela vai te ajudar a nortear isso e entender se é uma questão para ter uma intervenção ou não, né? Nem sempre precisa ter uma intervenção, mas se precisar, a gente vai intervir e vai conseguir ajudar. Perfeito. Muito obrigado, Juliana. Obrigada a você.